Glória a Deus. Quem pode aplaudir dando glória a Deus? Faz um barulho, diga aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lembre-se sempre, aplaudir, nós aplaudimos pessoas, mas quando nós aplaudimos dando glória a Deus, nós estamos dizendo ao Senhor, digno de toda honra, de toda glória, é o Senhor Deus Todo-Poderoso, amém? Glória a Deus. Você, por favor, trouxe a sua Bíblia, vamos abrir no livro dos Salmos 34, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 34, irmãos, por gentileza. É um salmo muito conhecido nosso, de todos nós, né, do povo de Deus. Ele diz assim, olha: é a felicidade da nação que serve ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo o seu tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado ou feliz é o homem que nele confia. Amém, irmãos? Vamos ficar até aqui e vamos orar. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos na quarta do milagre. O tempo está muito frio, mas nós conseguimos chegar. E os que não puderam vir por um motivo ou outro, estão em seus lares ou estão conectados conosco. Que nesta noite nós sejamos tocados por Ti. Senhor, nós sejamos abençoados, transformados pelo Teu poder. Opera maravilhas, opera sinais, Senhor. Nós temos uma palavra que diz que os sinais seguirão os que creem. E nós cremos que Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Nós oramos e pedimos, fique conosco no nome de Jesus. E todos digam amém. Por favor, irmãos, queiram sentar-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus por esta noite, por esses dias que tem feito, durante o dia está mais quente, à noite começa a gelar, mas todos aqui temos onde morar, temos moradia, temos alguns panos, né, irmãos, para se cobrir, não temos? Temos calçados, temos comida, então nós temos que dizer aleluia, nós temos que dizer glória a Deus. A gente não pode só querer, querer, querer. Nós temos que dizer aleluia, aleluia, aleluia. Nós podemos dizer Ebenezer, né? Até aqui tem nos ajudado, ou até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu quero dizer aos irmãos nesta noite que grandes coisas Deus tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Quando eu digo grandes coisas Deus tem feito, eu não estou dizendo que o Senhor está somente nos agradando, mas Ele está nos forjando. Ele está nos treinando para algo para amanhã ou depois de amanhã. Tem um texto que diz assim: santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Então o Senhor, Ele vai dando a nós a oportunidade da gente ir revendo os nossos conceitos. No último domingo agora, Deus falou muito com a nossa igreja, quando o pastor falou sobre milagres e organizações. Quando ele disse que para Deus é um prazer fazer milagres. Mas ele colocou de uma forma, eu não sei se foi ao meu coração e ao seu, que deu a impressão que milagres é fácil. Para Deus é fácil. Do nada Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode transformar, Ele pode fazer nova todas as coisas.
Mas a organização para que o milagre aconteça, ela é nossa. E a organização, ela não acontece do dia para a noite. Nós temos que rever algumas coisas. Nós temos que mudar pensamentos, termos atitudes, termos mais atitude, outros menos atitudes, mas nós temos que consertar. Tem um texto que diz assim, olha, arruma o altar. Se a gente arrumar o altar, o fogo desce. E por que nós queremos o fogo de Deus? Por que a igreja, ela almeja pela presença de Deus? A presença de Deus, ela é tão necessária. A presença de Deus, ela é tão necessária quanto o ar que nós respiramos. Sabe quando nós valorizamos o ar? Quando nós temos falta dele. Nós viemos de uma pandemia mundial, e onde nós precisávamos de muito oxigênio. As pessoas precisavam de ar. E muitos passaram. E muitos de nós pegamos até Covid, mas foi leve. Nós temos muito que agradecer, né? Nós temos mais que agradecer. E o ar, ele é necessário. E não se cobra dele. E a presença de Deus, ela está aqui. A presença de Deus, ela é real. A Bíblia diz que aonde o Senhor está, Ele ordena naquele lugar vida e bênção para sempre. E uma família que recebe vida e recebe bênção, o resto ela corre atrás. E nesta noite eu quero convidar os irmãos, tanto nós que estamos aqui no presencial, e os irmãos que estão no online. São muitas pessoas que estão conosco no online. São muitas famílias que falam, eu não perco um culto, eu não perco uma reunião. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque às vezes nós temos tão pouco para oferecer, mas a gente entrega o que a gente tem. O que faltar, o Espírito Santo, ele vem e ele se incumbe de fazer o resto. Isso é impressionante, isso é impressionante. E aqui o salmista diz, louvarei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Louvarei ao Senhor de todo o meu coração. Olha isso, louvar, cantar, adorar, salmodiar, declarar, bendizer, compor, isso é maravilhoso. E nós falamos que milagres não se explicam, milagres se vive. Nós contamos aqui para os irmãos no decorrer dos anos que uma vez um irmão da igreja chamou o pastor para ir na casa dele num domingo de manhã. Ele disse, pastor, eu quero que depois do culto da manhã eu quero convidar o senhor para ir lá em casa. Eu vou mostrar umas coisas que Deus tem feito para nós. E quando chegou no domingo de manhã, acabou o culto, o pastor foi até a casa do irmão. E quando chegou lá, o irmão começou a mostrar a casa dele. Começou a mostrar os cômodos, as mobílias, começou a mostrar o terreno, começou a mostrar as plantações, alguns gados, falando dos filhos que estavam estudando fora. E o pastor foi ficando preocupado, falou, mas como que pode? Esse irmão é lá da igreja, ele é diácono da nossa igreja, e eu sei mais ou menos quanto ele ganha, como é que ele faz tudo isso? E o irmão entusiasmado, contando para o pastor, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus fez pela minha casa. E aquele irmão adquiriu um carro, e ele buscava e levava os irmãos da igreja, um grande servo, como os nossos aqui, como você, um grande servo, porque o verdadeiro servo é aquele que serve. Não é aquele que só tem o nome de servo. O verdadeiro servo é aquele que fala assim, olha, no que eu posso ajudar? Não, mas você já está ajudando. Não, mas eu quero fazer um pouquinho mais. Esse é o verdadeiro servo. Agora aquele que você fala assim, ó, eu preciso que você faça algo por mim. Ele fala, hoje eu não posso. Amanhã você pede, ele fala, olha, hoje eu também não vou poder. Da próxima vez você não pede mais. Porque ele só tem nome de servo, mas servidão, serviço ele não tem. E aquele pastor ficou entusiasmado e não aguentou. No meio da conversa ele disse, irmão, como é que você me explica tudo isso?
Como é que você me explica essa prosperidade, essa bênção, essa fartura dentro da sua casa? Ele diz: aí tem um mistério. A única forma que eu tenho de explicar para o Senhor isso tudo é se primeiro o Senhor me explicar a multiplicação dos pães e peixes. O pastor ficou olhando. Lembra na multidão que o povo tinha fome e Jesus usou de um momento para dizer assim: dai-lhes vós de comer. E alguém disse assim: nem que nós tivéssemos 200 denários nós compraríamos pão para essa multidão. E ele disse assim: o que vocês têm? Ele falou: a única coisa que a gente tem é 2 pães e 3 peixes, é isso? Ao contrário, mais ou menos isso? 3 pães e 2 peixes? Ao contrário. Levaram para Jesus, e Jesus fala assim: então, vocês dividem. Quantas pessoas tinham ali? Aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E se os homens é um número menor, você imagina o que tinha de mulher e criança lá. E Jesus fala assim: divida em grupos menores. E eles fazem uma reunião, dividiu toda aquela multidão em grupos. E Jesus pegou aquele alimento e levantou aos céus e deu graças. Você percebe que o louvor, ele está em nós, ele é para nós. Em tudo Jesus ensina a gente a dar louvores. Mas é mais fácil reclamar, né, irmãos? É mais fácil reclamar do que não tem, do que dar glória pelo que já tem na mão, né? E Jesus dá graças, e quando ele abençoa, não enche ali os cestos na hora. É somente aqueles elementos, 3 e 2. E Jesus abençoa e dá na mão dos discípulos, e os discípulos vai servindo em grupos. E na medida em que vai servindo, acontece a multiplicação. Como que acontece? Vai comendo e não vai faltando. Vai comendo e não vai faltando. Isso é milagre. Milagre não se explica. E quando terminam de todos comerem e estarem satisfeitos, sobrou ainda 12 cestos de pães e peixes, porque aqueles homens já estavam satisfeitos. Isso mostra para nós que a bênção que Deus tem para nós, ela não é uma bênção rasa, ela não é uma bênção medida, ela é recalcada, ela é sacudida e ela é transbordante. Mas isso é para os que creem. Você acredita que tem pessoas que leem isso? Tem pessoas que ouvem isso, mas não conseguem acreditar? E como que eu posso usufruir disso? Crer em Jesus. Começa a crer em Jesus. Eu conto aqui para os irmãos a respeito de um pregador. Ele chamava Jesse Willie. Ele escreveu um livro, Rara Estirpe de Fé. E nesse livro ele conta a experiência da família dele. A gente saber das coisas é uma coisa, mas você relatar o que você vive é algo surpreendente. E eles contam que Deus deu para ele nem mais nem menos do que 16 filhos. Irmãos, se dar comida para 2, 3 já não está fácil. Se calçar, se vestir já está caro. Pagar escola, pagar plano de saúde é suado. Você imagina 16? E ele era pregador do evangelho. Ele chamava pastor Jesse. E a esposa dele se chamava Maria. E ele tem todo um chamado. E quando Deus chama ele, fala com ele, ele diz: Senhor, quem vai falar com Maria? Você já teve necessidade que o Senhor falasse com alguém lá da sua casa, antes de você mesmo falar? Pastora, eu gostaria que o meu marido estivesse aqui para ouvir. Ele não está hoje, mas pela fé começa a ver ele aí. Eu queria que os meus filhos estivessem aqui. Eles podem não estar hoje, mas começa a agradecer como se já tivessem. Eles vão sentar no banco aí junto com você, em nome de Jesus. Ah, pastor, eu queria que a minha esposa, aquela brava lá em casa, aquela fera. Ai, pastor, ela está passando um momento difícil da vida dela. Eu queria que ela estivesse aqui. Começa a desejar que ela esteja. Começa a profetizar. Começa a trabalhar lá em casa, mostrando com a sua vida que ser crente, ser dependente de Deus não é ser chato. Ser dependente de Deus é ser uma pessoa que causa um conforto nas pessoas quando elas se aproximam de nós. E o pastor Jesse um dia estava saindo para trabalhar, ele trabalhava no porto carregando sacos.
uma região portuária. A esposa dele disse: Jesse, eu não tenho comida hoje, não tenho o que fazer para as crianças. Ele disse: o que você tem, Maria? Ela disse: eu tenho apenas 3 bifes de fígado. Se hoje você chegar em casa e tiver só bife de fígado, quem vai dormir sem comer? Levante a mão. Não é todo mundo que gosta, mas quando a gente não tem o que gosta, a gente come o que tem. Compreende? Então ele falou assim para ela: faz o que nós temos para o almoço, e para o jantar eu vou dar um jeito. Ela sabia que ele não tinha onde pegar. Você não sabe o que a sua casa tem tido falta. Pastor, eu não estou vencendo pagar o aluguel, eu não venço pagar energia, água, não venço, não estou dando conta. Você acha que Deus não sabe disso? Deus sabe. E Ele se preocupa com isso? Claro que se preocupa. Porque todo o peso que está sobre você, antes de estar sobre você, ele está sobre o Senhor. E a palavra diz assim, ó: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, e Ele cuidará de vós. Olha isso, irmãos. Pastora, mas eu não consigo, eu estou tão ansioso, eu estou tão preocupada, eu estou tão desesperado que eu não consigo nem orar. Eu não tenho nem como elaborar uma frase, eu não tenho como lançar sobre o Senhor. Não tenho. Mesmo que você não tenha uma frase, mesmo que você não tenha palavra, se apresente para Deus. Diga para Deus, fala: Senhor, olha a real situação, não tenho onde pegar, o que o Senhor pode fazer por mim? Quando fazemos isso, você vai ver que vai passar algumas horas, vai passar alguns dias, e aquela situação vai passar, e quando você até se esqueceu, a providência já veio, porque Deus é especialista em fazer milagres. Olha que palavra bonita que Deus está dando para nós. Sabe, eu estou crendo, estou me segurando aqui para não me desabar, mas eu estou crendo. Eu estou falando com os irmãos aqui no presencial e no online, porque eu acredito. Vocês estão olhando para uma pessoa que acredita em milagres. Eu não precisei ter para crer, eu criei mesmo sem ter. Por isso eu quero motivá-los a prosseguir, a se levantar, a escrever planos, a fazer projetos, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quando o pastor Jesse chegou para o almoço, os bifes estavam fritos na frigideira, eram só 3, e ela tinha 16 crianças para comer, sem o pai e a mãe. Ela colocou os bifes na frigideira e fatiou eles, e colocou todo mundo para sentar para comer. E ela passava a frigideira de um lado para o outro. E quando chegou lá no 14º, o primeiro, o segundo já queria também. A frigideira ia e voltava, a frigideira ia e voltava. Mas tinham apenas 3 bifes. Pastora, mas eu já conheço isso. Mas eu estou lembrando você que o Senhor é o mesmo do passado, Ele é hoje e Ele vai ser sempre. E é para você que o Senhor está dizendo: é no seu território que eu vou fazer milagre, é na área da sua atuação, é na sua empresa, é na sua loja, no seu armazém, é na sua necessidade que o meu poder vai se aperfeiçoar e o meu nome será levantado em todas as nações, para que todos saibam que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ore alabaça, quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia por isso. Aí ele escreve isso. Mas eu li isso há muitos anos, sentada no chão do banheiro, quando todo mundo estava dormindo, eu sentei em cima de um tapetinho e eu comia aquelas palavras. Eu li aquilo e falei: como é que pode? Os milagres não chegavam até onde eu estava, as bênçãos não chegavam onde eu estava, parecia que nada chegava, mas é engano meu, estava chegando tudo, estava se construindo pilastras, estava se construindo colunas de milagres, num período que eu achava que não estava acontecendo. Deus está trabalhando em nós. E eles comeram, e quando todos comeram, sobejou.
a frigideira ainda tinha bife. Se alguém chegasse, dava para comer. Não vai te faltar nada. Amém. Então o irmão não pediu para o pastor explicar o milagre. Milagre não se explica. Pastor Jesse conta que o bife não faltou. E se eu perguntasse para você, Deus tem suprido a sua necessidade? Quantas mãos vão se levantar dizendo, eu não tenho, olha isso, eu não tenho falta de nada. Não é lindo? Se aparecesse alguém aqui dizendo, eu preciso de ajuda, nós não íamos ter alguma coisa para dar. O pastor está dando até sacola para a gente levar para casa, para trazer o que está sobrando lá e para pôr na mesa. Isso é fantástico. E a Bíblia conta que no Evangelho, marquei aqui o texto, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 46, ele fala de um cego, o cego Bartimeu, que estava, é isso mesmo, o cego Bartimeu, ele chegou, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho. Ele estava mendigando, porque ele era cego. E quando ele ouviu dizer que Jesus estava por ali, ele pôs a gritar. Ele falou sobre o clamor, sobre a importância do clamor. E amanhã à noite nós estaremos aqui, irmãos, que horas mesmo que vai ser amanhã, irmãos? 8 horas da noite. Vem, irmãos, venha com a gente, venha orar com a gente. Nós temos uma palavra de Deus que diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é bom a gente se unir para clamar, porque quando mais a gente clama, mais fácil fica. Mais fácil fica. A janela ela está trancada para o lado de dentro, mas quando o Senhor abre esse trinco, os milagres vêm sobre a nossa casa. E às vezes, a maioria das vezes, a gente não vem buscar para pedir para nós, mas nós vamos buscar pelo nosso povo. Você viu o vídeo hoje, a terraplanagem, a máquina passando, tirando aquela terra? Quando ele chegou para mim, eu já fui ver só no final da tarde. Quando eu vi aquilo, irmãos, eu estava num momento a sós com Deus. E eu estava sentada à mesa e eu lendo a palavra, orando. E algo aconteceu comigo ali, Lu. Aconteceu algo tão surpreendente, que geralmente eu oro de mãos levantadas, porque é meu compromisso com Deus. Mas as minhas mãos se levantaram de uma maneira diferente. É isso que eu quero profetizar nesta noite. Vai acontecer algo diferente na nossa vida. Nós vamos rompendo cadeias e barreiras, e nós vamos dizer algo novo, algo diferente vai acontecer. E as minhas mãos se levantavam, as minhas mãos se levantavam, e eu queria me levantar, mas não era para eu levantar, eram as minhas mãos que estavam levantadas. E quando eu comecei a orar, irmãos, Deus me trouxe uma palavra, e foi lindo que Deus falou comigo naquele momento. Ele disse, eu vou destravar o caminho de vocês. Eu disse, como assim, Deus? Como assim? Eu vou destravar o caminho de vocês. Disse Deus, mas o que está travado? A pergunta é, eu não estou mandando você perguntar o que eu vou destravar. Assim diz o Senhor, eu vou destravar. Então se tiver alguém aqui se sentindo travado, hoje à noite o Senhor destrava o seu caminho. Ele vai destravar a nossa visão, a nossa audição. Ele vai destravar a nossa boca, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, de acreditar em milagres. Hoje o Senhor rompe. O Senhor dizia no meu espírito, eu vou abrir cadeados, eu vou romper correntes, eu vou tirar as cordas, eu vou fazer fluir algo sobrenatural na vida de vocês. Oh meu Deus, eu ouvi isso no meu espírito, e eu estou dividindo para você. Não questione, não duvide, mas creia e viva os desbloqueios que Deus vai trazer sobre a sua casa, em nome de Jesus, para a glória do nome do Pai. Quantos creem? Digam, eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Quando Jesus ouve o clamor do cego,
Jesus para e diz assim: traga-o. Quando Jesus manda o chamar, os homens vão lá, os discípulos vão lá, pessoas vão lá e diz: venha, venha. E usam essa expressão: tenha bom ânimo, o mestre te chama. Eu amo essa expressão. Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Se ele te mandou chamar, alguma coisa vai acontecer. Olha o que houve. Diz que o cego foi se levantando do salto e tirou de imediato de cima dele uma capa. E aquela capa era a capa que ele usava todos os dias para mendigar. Então aquela capa não era limpa, ela não era cheirosa, ela estava na beira da estrada empoeirada. Ele sentava sobre aquela capa. Ali naquela capa tinha muito peso, tinha muito sofrimento, tinha muito choro, tinha muito lamento. Ele precisava ver. Quantas vezes você já ouviu um dito que diz assim? Eu acho que é popular, se vocês me ajudarem: cego é aquele que não quer ver. Às vezes você olha, mas você não enxerga. Você enxerga, mas você não vê. Olha isso. Quando uma pessoa é tímida e ela chega num ambiente e tiver pessoas conhecidas dela ali, ela passa pelo ambiente e ela não nota as pessoas. Porque não é porque ela é metida, porque ela é chata, é porque a timidez dela limita a visão dela. Ela olha só aqui, ó. Ela só vai em direção àquilo que ela foi fazer. Os que estão em volta ela não consegue ver. Quando ela começa a se familiarizar com o ambiente, ela olha e ele fala: ai, não acredito que você está aqui. Você estava aqui a hora que eu cheguei? Não acredito, você já viu isso? Nossa, eu passei por você e não te vi, me perdoa. Você já ouviu isso? É. E eu, né, irmãos, para variar, eu vou falar um pouquinho da águia para você. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias. Mas hoje eu não quero falar nem sobre subir. Pode ser em terra mesmo, pode ser em terra firme. Quero falar sobre a visão que Deus quer te dar. Nossa, eu estou melhorando, né? Ô, glória! Olha para mim, pastora, parece que está melhorzinha. Não queira viver o que eu estou vivendo. Não quer. Quando dá 3 horas, meu olho está tela assim, ó. Buf. Aí eu falo: o que eu faço? Eu faço de conta que eu não acordei ou eu levanto? Levanta. Durante o dia eu vou ler, minha cabeça cai em cima da Bíblia. De madrugada ela lê, que é uma beleza. E para com isso. Aí eu quero colocar a culpa na menopausa. Mas não é a menopausa, é o Senhor me acordando. O Senhor tem acordado muitos aqui, hein? E o que você está fazendo quando você acorda? Vira do lado e dorme de novo? Ah, pastor, eu vou lá, vou levantar, está muito frio, vou levantar. Levanta, vai com a coberta e tudo, deixa o outro lado descoberto. Vai lá, leva junto. Mas e se eu for orar e eu dormir? Fica quietinho dormindo mesmo. Dorme lá mesmo, mas dorme na presença de Deus. Aí você vai lá e você começa a ler. Aí você começa a ler, você fala assim: nossa, mas eu já li isso aqui, eu nunca tinha entendido isso. Aí você começa a entender. Mas tem uma promessa que diz assim: os que de madrugada me buscam, o que acontece mesmo? Me acharão. Se de madrugada a gente busca e acha, por que a gente não é noturno, irmãos? A gente só é noturno para ir lá na padaria, para ir lá na churrascaria. Eu sou da noite, pastor, eu sou da night. Mas madrugada também é night. Levanta de madrugada e busca de madrugada. Chora de madrugada, faça votos de madrugada, faça acordos com Deus de madrugada. É preciso fazer? Não precisa fazer. Mas cada um sabe do tamanho da sua necessidade. Aquele que precisa pouco, busca pouco. Mas quem precisa muito, busca muito. E eu quero nesta noite convidar vocês a buscar mais. Porque às vezes você precisa pouco, mas tem gente no seu círculo de amizade que está precisando muito. E você é o abençoador daquele grupo. Então você vai ser o portador de bênção. Você vai ter a palavra certa, você vai ter a palavra revelada, você vai ter uma direção certa. Porque você não é águia só para voar. Você é águia porque você tem uma visão a 360 graus. Você não vê somente o que os olhos mostram. Você vê o inimigo
inimigo de longe, e você consegue ver a vitória também de longe, em nome de Jesus. Quando nós buscamos a Deus, olha, a irmã está crendo, amém, amém por isso. Quando a gente busca Deus, a gente não busca só para ver o inimigo já está aí mesmo, irmãos. Ele bate a nossa porta todo dia. Mas quando a gente busca Deus, o inimigo é igual aquele menininho que vai no aeroporto. O pai dele leva ele no aeroporto e ele olha um avião ali embaixo. Ele vê primeiro o avião está lá em cima. O pastor que sabe contar. Quando ele vê o avião lá em cima, ele fala: nossa, como ele é pequenininho. Porque ele está lá no alto. Mas quando ele vem, ele para ali, e o menino olha e ele fala: pai, como ele é grande. Quando nós estamos perto de Deus, nós vemos o tamanho que Ele é. O inimigo fala assim: eu não tenho nem vez para mexer nessa família. A palavra diz assim: olha, sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, para de ficar temendo palavra negativa, para de ficar querendo que as pessoas passem a mão na sua cabeça e profetiza: você vai vencer, os seus inimigos já estão por terra. Irmãos, isso é chover no molhado. Nós temos que olhar para a palavra, e a palavra diz: se vocês se humilharem, se vocês me buscarem, eu norteio o inimigo, eu amarro a cabeça dele, ele volta por 7 caminhos, em o nome de Jesus. Manda esse inimigo embora, manda esse demônio embora, manda essa maldição por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Pastor, eu tenho medo. Quem não tem? Pastor, eu tenho insegurança. Quem não tem? Mas em Deus nós nos tornamos fortes. Em Deus nós somos revestidos de uma couraça poderosa de fé, em o nome de Jesus. Dá um glória a Deus, irmãos. Quando o cego joga a capa, ele sabia que algo ia acontecer. Quando a gente vem para um culto, você não sabe o que vai acontecer, mas que algo vai acontecer, vai. Você não vai ver anjos voando, você não vai ver fogo caindo, mas você vai perceber que sobre você vai vir uma nuvem poderosa. E você vai dizer: o que é isso? Eu estou para te dizer, é a glória de Deus que está nesse lugar. E você vai saindo do culto, o pastor fala assim: não perca a bênção no estacionamento. Não perca, não perca, porque sempre vai ter uma coisinha ou outra. Quando você vem para o culto, leva a bênção do altar e diz: essa semana eu vou me levantar, eu já estou de pé, eu vou escrever uma nova história em nome de Jesus. O cego, a primeira chave, eu penso comigo, a disposição de Jesus. Em meio à multidão, Jesus para e diz: traga ele. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, que não aguenta ouvir o clamor de um pobre, que não aguenta ouvir a humilhação de um oprimido. Jesus para e diz: traga-o. Quando vão buscá-lo, dizem a ele: tenha bom ânimo, o mestre te chama. Quem disse isso para ele já sabia quem era Jesus, e já sabia o que Jesus ia fazer. O cego levanta, ele joga a capa, ele fala: se Deus quiser, em nome de Jesus, nunca mais eu vou usar você, larga ela lá. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que tirar, irmãos. Não adianta levar para casa e fazer de estimação, não adianta. Nós temos que deixar as coisas velhas para trás, porque coisas novas Deus vai fazer. Isso está em Coríntios 5:17, 2 de Coríntios. Irmãos, quando o cego se aproxima de Jesus, eu não aguento quando eu leio isso. Jesus pergunta assim para ele: o que queres que eu vos faça? Jesus deu a ele, homens e mulheres aqui nessa igreja, homens e mulheres inteligentes que nós somos, Jesus deu a eles a opção de falar o que ele estava precisando. Ele podia falar assim: eu quero uma casa,
Eu quero um pouco de roupa, um pouco de comida, eu quero um pouco de dignidade. Mas o cego sabia o que ele queria. Jesus fala: o que você quer que eu faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver. Eu quero poder ver, Senhor. E Jesus fala assim: seja isso vos feito. Que isso aconteça com você. E os olhos dele se abrem milagrosamente. Nós temos aqui na nossa igreja um irmão muito querido, que eles vêm nos cultos de domingo, e eles adoram a Deus, eles servem a Deus. Ele tem uma deficiência visual, e ele não perde os cultos. E um dia, a gente conversando entre amigos, ele disse: eu só não enxergo, mas eu vejo. Então cego é aquele que não quer ver. Às vezes nós estamos olhando, mas não estamos vendo. E cego é aquele que vê, mas não enxerga. Nesta noite o Senhor está dizendo a mim e a você: eu quero dar a vocês uma visão ampliada. Uma visão ampliada. Não uma visão assim, eu tentei, mas eu não consegui. Eu insisti, mas eu não consegui. Você insistiu quanto? Não para de insistir. Não desista de insistir. Se levante. Tenha bom ânimo, lembre-se, Deus não tem, o Senhor nosso Deus, Ele não tem compromisso com pessoas que não querem a bênção dEle na sua vida. Mas mesmo assim Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ele dá chuva para todo, Ele dá chuva para o ímpio e para o justo. Ele manda sol para o justo e para o ímpio. Ele dá a todos. A Bíblia diz assim em Tiago: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Quando essa palavra veio domingo de manhã aqui na igreja, ela veio domingo todo, mas pela manhã, aquele que tem falta de sabedoria, quantas vezes, irmãos, nós ficamos estatelados no chão, achando que o melhor não é para gente, que o melhor não é para nossa casa. Hoje nós estamos aqui levantando a nossa mão e dizendo: essa bênção ela vai lá na minha casa, ela vai alcançar o meu marido, ela vai alcançar minha esposa, ela vai alcançar meus filhos, meus genros, meus netos, os meus bisnetos, os meus familiares. Eu quero sabedoria, eu quero sabedoria. Lembra quando Salomão pediu e o Senhor deu? Ele podia ter pedido riqueza, mas ele pediu sabedoria. E quando Deus dá algo, Ele não dá pela raso, Ele dá recalcado, Ele dá sacudido e Ele dá transbordante. Receba nesta noite a graça de sabedoria em nome de Jesus. Você vai ter sabedoria para consertar um carro. Você vai ter sabedoria para resolver o problema de um motor, de um trator. Você vai ter sabedoria para administrar as suas coisas. Você vai sair do vermelho e vai crescer milagrosamente, porque nós temos uma palavra no altar. Essa igreja vai continuar crescendo. Ela está largando as suas paredes, e o dinheiro é da minha casa, é da sua casa, é do nosso trabalho, em nome de Jesus. Jesus curou o cego. Jesus curou ele. Eu acho que eu anotei isso. Você vê detalhes, a importância de clamar. Primeiro, a disposição em Jesus em servir, como eu disse no começo. A disposição do clamor. Amanhã nós estaremos aqui como estamos hoje. E a disposição, a importância de saber pedir. O que você quer que Deus faça? O que Ele fizer tá bom. É como pedir uma comida. Vamos sair para comer um negócio legal. O que você quer comer? Qualquer coisa, o cachorro quente tá bom. Não desprezando o cachorro quente, mas aquela noite você está sendo perguntado: o que você quer comer? Escolha um prato. Mas se a gente não sabe pedir nada para satisfazer o nosso estômago, nós vamos pedir para satisfazer coisas eternas na nossa vida. Eu vou contar uma coisa para vocês em 1 minuto. Teve um ano, eu não sou boa de datas, mas
Foi lá atrás, nós não estávamos aqui ainda. Nós recebemos na nossa igreja algumas missionárias. E as missionárias vieram lá e fizeram um culto lindo, cheio de poder de Deus. E a hora que chegou na hora do pastor, eu estava no primeiro banco. Disse que era só ver o que Jesus vai falar para ele. Eu amo ver o que Deus promete. Porque eu quero viver para ver se cumprir aquilo. E falar, eu estava lá o dia que prometeu que ele ia viver isso. E o missionário olhou para o pastor e falou assim: pastor Toninho, o senhor vai viajar ao Brasil. De fora a fora. Ao pastor Toninho. E com todo o respeito, pastor Toninho. Ao pastor Toninho. Achando assim, está demorando já para terminar o culto. Eu fiquei, tá bom, o Senhor está falando. Estou aqui para falar isso também. Quando Deus te dá uma palavra, não a despreze. Guarda ela no seu coração. E não adianta pegar a palavra, a pessoa que liberou a palavra, e fazer um altar e colocar essa pessoa. Porque Deus não tem compromisso com ídolos. Deus tem compromisso com a sua palavra. Isso é muito sério, irmãos. Tomemos muito cuidado para a gente não criar ídolos na nossa mente e no nosso coração. O vaso sempre vai ser de barro. O que nós carregamos é a excelência da gloriosa presença de Deus em nossas vidas. Olha o que aconteceu. Passou uns meses, deve ter sido. O pastor foi chamado para um projeto de cultos familiares. Um grupo se reuniu e começou a visitar todos os estados. Você visitou todos os estados? O pastor visitou todos os estados do Brasil. Cada semana ele estava em um estado. Cada semana ele estava no estado. Eu tenho que confessar que eu queria ver a irmã, para falar assim: você nem sabe, o pastor está viajando em todos os estados. Coisas da gente. A palavra diz assim: aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Às vezes nós pensamos que está demorando, mas Deus, ele não demora. Ele só não age nem antes e nem depois. Ele age sempre na hora certa. Exemplo disso, quando ele chegou na casa de Lázaro. Se ele tivesse chegado antes, as irmãs falam, ele não teria morrido. Mas o Senhor chegou no momento certo. Quantas vezes a gente já pensou: poxa vida, por que Deus não fez? Se não fez, é porque não era para ser. Mas se Ele prometeu que vai fazer, aguarda. Aguarda pacientemente. Salmo 46, 10. Aquietemo-nos, irmãos. Não é fácil se aquietar. A gente não se aquieta, irmãos, moldados aos padrões desse mundo. A gente não se aquieta ouvindo muitas vozes. A gente se aquieta, Geusa, quando a gente se humilha diante de Deus. Quando a gente se rende e a gente diz: eu não quero nunca mais sair da sua presença. Eu quero sempre ter intimidade com o Senhor. Eu quero falar em secreto com o Senhor. Eu quero sussurrar ao Senhor o que está no meu coração. Quando aquele cego recebeu um milagre, ele pôde caminhar ao lado de Jesus. Ele seguiu a multidão. E nesta noite eu quero declarar isso bem alto para você. A tua fé tem te trazido até aqui. E ela é a nossa arma de vitória. Vamos orar, irmãos. Vamos nos colocar de pé na presença de Deus, todos nós. Vamos nos colocar de pé e olha para quem está perto de você e diga para essa pessoa: deixa o que tiver que deixar, por favor. Pode deixar o que tem que deixar. Irmãos, e deixar o que eu estou dizendo não é deixar o marido, deixar a esposa, deixar os filhos. É deixar coisas que estão escravizando a gente e dar passos de fé em o nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus. Ninguém é como o Senhor. Gostaria de cantar uma canção que diz sobre adoração. Que diz: em adoração eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de água viva.
Aleluia. Glória a Deus. Você que se colocou de pé na presença de Deus, homens e mulheres, nós somos uma igreja adulta. Os nossos filhos estão, nossos netos estão lá na escolinha, na classinha deles, conhecendo a palavra na linguagem deles. E nós estamos aqui dizendo: me dê sabedoria para administrar os meus dias. Não me deixe enlouquecer, não me deixe ficar louco, mas me dê sabedoria para viver cada dia da minha vida. Me dê sabedoria para administrar a minha casa, o meu casamento, os meus filhos, os meus negócios. Porque nada é melhor, irmãos, do que saber a quem nós estamos buscando e o que nós estamos buscando. Na certeza de que pela fé nós já somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.